Texto 6, CMC, primeiro ano. Eu. A era do narcisismo digital. Se Narciso, o personagem mitológico que caiu na água por estar contemplando seu reflexo, vivesse hoje, inundaria suas redes sociais com selfies nas quais ele apareceria em primeiro plano mostrando seu físico invejável e sua vida perfeita. Vivemos em uma época em que o narcisismo penetrou profundamente. Buscamos a aprovação de amigos, embora seja mais apropriado dizer seguidores, o que não é o mesmo, em redes sociais para nos sentirmos bem em relação a nós mesmos. E toda vez que recebemos um like, nosso ego cresce. Para obter esses gostos, muitas pessoas projetam uma versão idealizada de si mesmas, alimentando o personagem que desejam e não o que realmente são. Bom, e a partir então da leitura do texto 6 da prova do Colégio Militar de Curitiba do primeiro ano, nós responderemos algumas questões na prova. Questão 23, CMC, primeiro ano. Analise as características do gênero textual contidas no texto 6 e assinale a alternativa correta. Bom, aqui o que esse enunciado propõe pra gente é o seguinte. A gente fez a leitura do texto 6. A partir desse momento, a gente tem que conseguir olhar para o texto 6 e extrair essas características para definir qual que é o gênero textual dele. E é exatamente isso que ela está perguntando. E aqui é importante que a gente saiba analisar essas características e definir o gênero textual, porque a questão 23 ela vai apresentar nas alternativas ali uma definição de gênero textual, que pode ser enquadrada no texto 6, e ela vai apresentar ali alguns argumentos que embasam essa definição que a alternativa fez. Porém, o que a gente tem aqui são 5 alternativas em que só uma está certa, beleza? Então aqui a gente vai analisar as alternativas e eu vou demonstrar para vocês o porquê que elas estão erradas, principalmente, mas também a alternativa certa e o porquê ela está certa. Vamos olhar ali então. Na alternativa A nós temos: trata-se de um texto dissertativo argumentativo, cuja tese é a de que precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes. E os argumentos são longamente discutidos por meio de elementos de autoridade. Então veja, aqui a alternativa A está enquadrando o texto 6 como dissertativo argumentativo. E sim, ela está certa. A alternativa A acertou nesse ponto. É um texto dissertativo argumentativo. Em alguns momentos a gente pode olhar para ele ali, a gente fala do texto dissertativo argumentativo como um texto que geralmente ele é impessoal, beleza? Mas nesse caso aqui, como se trata de um artigo de opinião, tá certo? Então o que a gente tem ali é a opinião do autor registrada, ele acaba se incluindo também num grupo de pessoas que acham isso, né? Que expõem a sua opinião a respeito desse assunto. Então a gente registra ali, por exemplo, a primeira pessoa do plural. Ele usa a primeira pessoa do plural para dissertar sobre isso. E ele argumenta também, beleza? Mas aí que tá. A tese principal é de que precisamos da aprovação dos outros para sermos felizes. Tá, só retomando aqui então, é um texto dissertativo argumentativo. A tese é exatamente essa. A tese é a busca da aprovação, né, das pessoas da nossa sociedade atual em redes sociais. E ele até fala, né, que a gente coloca ali as fotos para os nossos amigos, que na verdade deveriam ser chamados de seguidores, e aí a gente tem como retribuição, né, essa aprovação vem por meio de likes, que aí mais pra frente ele troca pela palavra gostos. Então, de toda forma aqui, a tese também está certa. O que prejudica, né, o que desqualifica essa alternativa como correta, é isso ali que ele fala sobre os argumentos. Os argumentos são longamente discutidos por meio de elementos de autoridade. E não, na verdade o que a gente tem é um argumento bem breve, eu não sei se na verdade o artigo original é exatamente assim, ou se é por causa da adaptação que entrou ali para a prova, mas de fato o argumento é bem breve, e aí que tá, o argumento ele também não usa elementos de autoridade, então ele não cita, por exemplo, sei lá, uma pesquisa de Harvard, ou uma pesquisa do IBGE, ou um fato que um professor de ciências sociais observou. Então ele não usa ali uma autoridade para argumentar, para embasar esse argumento dele. O que ele usa, na verdade, é o argumento de comparação. Então ele compara o nosso narcisismo digital atual com o narcisismo do Narciso, do mito de Narciso, certo? Daquele lá da Grécia Antiga e tudo mais. Então, de fato, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma alternativa errada, porque ela fala ali sobre um argumento que é longamente discutido. Não, não é. E também a forma como esse argumento foi desenvolvido também não está certa. Por isso a alternativa A está errada, tá? Se não está certa, está errada, obviamente. Então vamos aqui para a alternativa C. Eu vou pular a alternativa B, você sabe. A alternativa C diz assim, ó. Trata-se de um texto do gênero dramático, em que os personagens demonstram a insatisfação com as suas vidas por vezes pacatas e precisam produzir material cibernético como fotos e textos que ilustram um personagem projetando uma versão idealizada de suas vidas. Bom, gênero dramático, vamos começar aqui. É um gênero dramático? Só para contextualizar para vocês, o gênero dramático ele nasceu também na Grécia Antiga, beleza?
E ele nasceu ali nos festivais dedicados ao deus Dionísio, tá certo? Então o gênero dramático, quando a gente usa esse termo gênero dramático, a gente tá falando sobre um gênero teatral, beleza? Então vocês podem até consultar ali, por exemplo, a trilogia tebana, onde a gente tem Édipo Rei, Édipo em Colono e a Antígona. Isso tudo aqui, o texto, da forma como ele é escrito, ele registra um teatro. Esse texto, esse gênero dramático, ele é um texto que ele é escrito para ser representado no teatro, tá certo? Então a gente não tá falando de gênero dramático. Outra inconsistência aqui dessa alternativa C é o seguinte, a palavra personagens. No nosso texto, no nosso artigo de opinião, texto 6, que a gente está analisando, tem personagens? Tirando Narciso, que aparece dentro do mito de Narciso, que aparece para argumentar, não tem personagens, tá? Então, a gente não tem personagem nem um gênero dramático. A gente tem aqui essa alternativa C como errada. Agora, a alternativa D diz o seguinte, ó. Trata-se de um conto, pois possui elementos como personagens, espaço, tempo, narrador e clímax. Ou seja, o ponto alto da narrativa. Boa descrição para clímax, inclusive, o ponto alto da narrativa. O clímax acontece, né, é quando o personagem mitológico cai na água por estar contemplando o seu reflexo. Olha, essa alternativa D, ela estaria certa, na verdade, se a gente estivesse analisando o texto 6, o texto 7, que é, de fato, o mito de Narciso. A gente poderia dizer que é um conto, que é narrativo e que tem todos os elementos narrativos, mas a gente não está analisando o texto 7. A gente está analisando o texto 6. O texto 6 é um artigo de opinião. Então, a gente pode dizer que é um conto? Não, um conto, você sabe, é um texto narrativo, esse gênero do conto, ele possui os elementos da narrativa, como personagem, espaço, tempo, narrador e clímax, mas aqui a gente não tem esses elementos presentes no texto 6. O texto 6 é um artigo de opinião que a gente vai ter ali, por exemplo, é uma introdução, desenvolvimento, conclusão, a gente vai ter argumento, a gente vai ter, enfim, a gente tem as características do artigo de opinião. A gente não tem as características do conto apresentadas ali, beleza? E aí, por isso, a alternativa D eu vou classificar aqui como a mais errada da questão 23, beleza? Isso porque tem uma aqui que tá bastante errada também, que é essa aqui, ó. Trata-se de um texto do gênero jornalístico, em que o título é o lead, e a notícia da queda do Narciso na água é comparada com as vaidades dos internautas e a busca por likes. Eu tô rindo, desculpa, inclusive, é porque assim, ela tá um terço certa, eu vou dizer pra você que ela tá um terço certa. Sim, a gente pode incluir ali o artigo de opinião como um texto jornalístico, porque geralmente esse artigo de opinião, ele também é publicado em meios de comunicação. E meios de comunicação a gente pode incluir também jornais, beleza? Então, assim, com um certo esforço, a gente enquadra o artigo de opinião como um texto jornalístico. Mas aí ele continua ali e dali pra frente é ladeira abaixo, porque olha, em que o título é o lead, não, o título é só o título, e a notícia da queda do Narciso. Vamos relembrar aqui o conceito de notícia. O primeiro conceito específico de notícia tem que ser relevante e tem que ser atual, beleza? Relevante para a sociedade de forma geral e atual. A gente não vai falar, por exemplo, a gente não vai retratar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial como notícia. Ela era notícia lá em 1945, mas aqui hoje em dia ela não é mais notícia, agora ela é história. Agora é na história. Então, assim, a gente falar que a queda do Narciso na água é uma notícia, aí é forçar demais a barra, beleza? Então, assim, lá há 3.000 anos atrás, talvez fosse uma notícia. Mas a gente também não sabe se é verdade, por isso que chama o mito de Narciso. Então, não, a gente não vai falar que isso aqui é uma notícia, que o texto 6 é uma notícia. Ele é um artigo de opinião. Ele pode ser jornalístico, mas ele não é uma notícia. Fechou? Então a alternativa E também está errada. E agora vamos finalmente ali para a alternativa certa, que diz... A alternativa B é a alternativa certa, tá? E ela diz o seguinte: trata-se de um artigo em que o autor expõe o seu ponto de vista. O seu ponto de vista, a sua opinião. Então é um artigo em que o autor expõe a sua opinião, é um artigo de opinião. Sobre o narcisismo digital e traça um paralelo com o personagem mitológico, concluindo que as pessoas alimentam as plataformas digitais com fotos e textos que exprimem uma vida perfeita, que muitas vezes não condiz com a realidade. Olha como é a descrição perfeita do nosso texto. Você viu como cabe perfeitamente? A gente tem, de fato, um artigo de opinião, a gente tem, de fato, o mito do Narciso ali sendo usado como um argumento de comparação com os dias atuais, e é o que a alternativa está dizendo, e a gente também tem, né, esse argumento sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais. E isso tá presente aqui na alternativa, tá presente no texto. Cara, simples, rápido, direto. Questão 23 da prova do Colégio Militar do primeiro ano, a alternativa correta é a alternativa B.